Fala galerinha, tudo bem com vocês? E aí, terceirão, tava com saudade de vocês, hein? Nos vemos somente uma vez por mês, mas é o suficiente, visto que o Chave do Enem, cada semana, separa uma área, preparando você para vestibular e para Enem. Mas, sobretudo, hoje eu tenho uma notícia legal. Esse é o último Chave do Enem do semestre, hein? Passou voando em terceirão. O tempo passa muito rápido, o fim está bem próximo, o fim do ano está chegando aí. Preparados para o Enem, preparados para o vestibular e, é claro, para as provas na sua escola, no seu colégio. Vem comigo, está no ar, Chave do Enem Humanas. Hoje nós temos Geografia comigo e depois professor Yuri com História. E hoje não tem simulado aberto, hein? Voltamos em agosto, a próxima live nossa, depois é só em agosto. Vem comigo então, vamos falar de Brasil. É isso aí, nesse ano, primeiro semestre, estudamos muito sobre Brasil e segundo semestre também, hein? Brasilzão também. Vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos ligados, né, à urbanização brasileira, vamos falar sobre industrialização brasileira, sobre a economia brasileira de uma maneira geral. Então vem comigo então, primeira questão na tela. Sobre a urbanização brasileira, é correto afirmar que, vamos lá, o eixo de ligação entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresenta intensas ligações, principalmente no Vale do Paraíba, Fluminense, dadas, entre outras coisas, pela indústria automobilística, siderurgia, guardando profunda relação com o impulso originado nos centros urbanos. Será que é o eixo Rio-Belo Horizonte? Ou é outro eixo? Vamos para ver. No Sudeste, especialmente na costa atlântica, as metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo constituem as principais cidades de uma mega região cujas expressões são mais significativas do Brasil e hemisfério sul da Terra. Será que é do hemisfério sul? Vamos para C. Alguns fatores destacam-se na criação de condições para o surgimento e a consolidação de novos centros dinâmicos no país, dentre eles a industrialização, que se beneficia do avanço da indústria de transformação, mas sofrendo debilidade pela incipiente rede de transporte. Interessante, guarda aí. D. A ocupação das áreas de fronteira em direção às regiões sul e centro-oeste é guiada pela atividade agropecuária extrativa, onde algumas cidades polarizam as dinâmicas urbano-produtivas, especialmente na cadeia de grãos e carne. Aí, indústria, campo, cidade, será que esse é o momento de urbanização? Em 2000 e 2010, as regiões Centro-Oeste e Nordeste viram aumentar especialmente o número de cidades médias, enquanto isso há uma redução do número de cidades médias de curto alcance no Norte e Sudeste em 2010. E aí, qual é a correta? Qual você marcou? Coloca aqui embaixo, participe comigo, vem para cá comigo. Qual é a resposta correta? Dole uma, dole duas, dole três, e na tela a resposta. Eixo Rio-São Paulo, por isso que eu questionei ali em cima, né? O eixo Rio-São Paulo é o eixo mais expressivo, é a maior mega região da América do Sul, do hemisfério sul, na verdade, da Terra, da América do Sul e do Brasil. Nós temos ali um eixo industrial, um eixo tecnológico, tanto é que ali existe um tecnopolo muito forte, na verdade uma linha de tecnopolos, que torna uma região altamente urbanizada, industrializada e também concentrada. Concentrada porque boa parte da produção tecnológica, econômica, passa por esse eixo. Pegou a ideia? Vem comigo então. Segunda questãozinha de geografia. Tem até uma imagem escaneada ali. O processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira pode ser dividido em 4 etapas, conforme lendo o tempo a seguir. Está lá, 1930, metrópoles como polos de atividade, estruturação da rede urbana, fluxos migratórios, escala regional. 30 a 50, expansão da malha de transporte e comunicação com integração entre as regiões, unificação dos mercados e atração populacional para a região sudeste. 50 a 80, intenso êxodo rural e imigração interregional, né, entre duas regiões distintas. Concentração de pessoas em grandes cidades, crescimento das grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. 1980 aos dias atuais, crescimento de metrópoles regionais, cidades médias, essa é a tendência atual, né, no Brasil e no mundo, cidades médias vêm crescendo mais, e as grandes metrópoles, né, estagnaram ali. E predomínio da migração urbana, é o que antes era um êxodo rural, agora, né, que está lá, intenso êxodo rural,
Agora, geralmente, esse fluxo das cidades médias para as cidades médias vem de outras cidades e não mais do campo. Então, vamos para a questão. A análise da linha do tempo indica a dispersão espacial das atividades econômicas intensificadas após a década de 80, por meio do surgimento de novos centros regionais, com destaque para centros urbanos não metropolitanos, cidades médias. A mudança evidenciada no sentido do fluxo e na estruturação da rede urbana brasileira é resultado da A. Migração e processo de urbanização voltado às metrópoles. B. Contínua e crescente estruturação e integração dos espaços urbano-rural. C. Integração de mercados que incorporaram o Sul e Sudeste às demais regiões brasileiras. D. Contínua e crescente ascensão de regiões metropolitanas. E E. Modernização das economias da região Norte e Nordeste. Qual você marcou? Qual você marcou? Olha a resposta na tela em 3, 2, 1 e... Contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas, que nem sempre acontece nas grandes cidades. Aliás, hoje não acontece nas grandes cidades. As regiões metropolitanas estão hoje, né, focadas ou arraigadas às cidades médias, que são aquelas que registram os maiores crescimentos populacionais atualmente. Pegou a ideia? Vem comigo então, questão número 3. A urbanização ocorre quando a população urbana supera a população rural. No Brasil, esse processo ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial e apoiou-se basicamente no êxodo rural, saindo do campo para a cidade. Pois, devido à modernização das técnicas de trabalho rural, muitos trabalhadores do campo foram para a cidade em busca de novas oportunidades. Na verdade, foram expulsos do campo para, buscar tentar a vida. Onde pode tentar? Na cidade. Sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar que A. O processo de urbanização no país ocorreu de forma igualitária em todas as regiões? Já manda embora. Obviamente que não. Nós não temos nenhum lugar no mundo onde isso acontece, na verdade. E foi mais concentrado no eixo sudeste brasileiro. Até meados, B, até meados dos anos 80, o Brasil tinha a maioria da população vivendo na zona rural. Não. Foi nos anos 60, 65 que virou a chave. Nos anos 80 o Brasil já era urbano, 90 muito urbano, portanto já é errado. Na região sul, o processo de urbanização ocorreu na mesma época que na região sudeste, ok? Pois as duas regiões receberam um grande investimento nas suas indústrias, o que favoreceu o êxodo rural. Será que é esse o motivo? Guarda ela aí. A urbanização do Centro-Oeste foi impulsionada pela Fundação de Brasília. É interessante, né? JK, na década de 60, integração nacional, começa a construção de vias ligando, todo o Brasil, interessante. E pelas novas rodovias que surgiram e ligavam a região sudeste do país. Atualmente o Centro-Oeste apresenta o segmento de maior índice de urbanização do Brasil. Eita, será que isso é correto? E a única região do Brasil que não tem a maioria da população vivendo na zona urbana atualmente é o Nordeste, pelo fato da região basear na economia pequena propriedade rural. Não, todas as regiões do Brasil são urbanas, mais ou menos, mas são urbanas, ou seja, tem mais da metade da população morando na cidade. Então, qual você marcou correta? Qual você marcou correta? Coloca aqui no chat para mim. Vem aqui com a gente, vem aqui com a gente. E a resposta aparece na tela em 3, 2, 1, na tela. Centro-Oeste, exatamente, Centro-Oeste, ele começou a se urbanizar a partir de Brasília. E hoje é a segunda região mais urbanizada. A taxa populacional urbana é elevada. Mas o campo lá é forte? Sim, o campo é forte. Só que o campo é mecanizado. A população mora na cidade. Pegou a ideia? Então vem comigo. Vamos para a nossa quarta questão. Hoje a nossa aula é rapidinha, muito fácil. Esse conteúdo é maravilhoso e fácil. No processo de urbanização brasileiro, ocorreu a terceirização das cidades. Fenômeno explicado, dentre outros fatores, pela A. Criação de organizações não governamentais para fiscalizar o espaço público, multiplicação e diversificação das atividades do comércio e de serviços, demarcação e regularização fundiária de ocupação em zonas periféricas, contratação de empresas para elaboração de orçamentos participativos, conurbação de centros metropolitanos orientados pela especulação imobiliária. E aí, qual é a correta? O que é essa terciarização? Seguinte, se você pegar hoje a composição de emprego no Brasil, onde a população trabalha, dividir ali em porcentagens, o Brasil é um país onde a maior parte da população trabalha no setor
terciário. E o lugar do setor terciário, por natureza, é a cidade. Terciário, comércio e serviço. Segundo setor que mais gera emprego no Brasil, indústria. E o terceiro setor, o campo. O campo é o que menos gera empregos no Brasil. E por quê? Modernização do campo. A indústria gera emprego bastante simples, mesmo com a modernização, mesmo com a máquina na indústria, a quantidade de indústria é muito grande e a necessidade de mão de obra humana ainda existe. E é claro, o lugar que mais precisa de mão de obra humana é o setor terciário, comércio e serviço, algo que é comum nas cidades. Pegou a ideia? Questão número 5, então, comigo aqui na tela. Tem 2 gráficos para analisar. Eu vou até sair um pouquinho aqui da frente, né? Vamos aqui. Bom, está enxergando bem aqui, então vamos lá. No Brasil, o transporte de mercadorias é feito principalmente por 3 modais. Ao se comparar o cenário atual com o cenário projetado para 2035, mudanças significativas poderão ocorrer na participação percentual dos principais modais na matriz de transportes do Brasil. Então a gente está falando de transporte, tá? Aqui, participação percentual dos modais de transporte atual. Vamos lá. Tem um que é a maior participação, 61%, e vai cair para 43% em 2035, segundo essa previsão, esse cenário. Segundo o setor ali, né, o vermelhinho, tem 23% hoje, 23,7%, e a previsão é subir para 30,2%. O terceiro setorzinho ali, né, o amarelinho, hoje tem 13,6%, aliás, hoje tem 13,2% e a previsão é de 13,6%. E o dutoviário, o único que apareceu ali, esse verdinho, dutoviário, 1,7% para 2,1%. Considerando o excerto e o conhecimento sobre transformações na participação dos modais de transporte da matriz brasileira, os números 1, 2 e 3 nos gráficos correspondem a que sistema? Vamos lá. Para você, qual é o sistema em 1? Coloca aqui no chat. Coloca 1 para mim. 1. Opa, tá indo bem? Marcaram o ferroviário? Ferroviário? Ah, não é, hein? Não é ferroviário. Qual que é? Opa, aquaviário? Também não é, É o rodoviário. O mais usado no Brasil hoje é rodoviário, 61%. Mas perceba que a tendência futura é uma queda significativa. Por quê? Porque estão investindo no segundo modal. Qual é o segundo modal? Ferroviário. Sim, ferroviário, principal modal para longas distâncias. Lembrando que o rodoviário é caro. E o ideal do rodoviário é uma distância curta e média. Já o ferroviário deveria ligar os pontos mais extremos e a distribuição final somente com o rodoviário. Tá? E para terminar, o terceiro modal ali, que vai crescer um pouquinho, que o Brasil tem um grande potencial pouco explorado, que é o aquaviário, transporte, né, através dos rios, que tem um custo baixo e pode escoar muito, né, a produção agropecuária brasileira. Portanto, a correta é a alternativa em E. Vamos falar de transporte ainda? Vem comigo, sexta questão. Considerando o sistema de transporte do Brasil, pode-se afirmar que o modal hidroviário possui flexibilidade de itinerário em razão da extensa rede hidrográfica brasileira? Não, né? Lembrando que o hidroviário ele vai ligar grandes distâncias também, só que o trajeto dele, o itinerário dele, só completado com caminhões ou ferrovias. Tá? O ferroviário, independente dos outros modais, devido ao elevado número de terminais espalhados pelo território brasileiro, não faz sentido. O ferroviário nunca é independente. Não vai chegar de trem na sua casa, a encomenda que você fez lá daquele site. Vai chegar, né, pelo rodoviário, mas poderia chegar à sua cidade pelo ferroviário. C. Rodoviário apresenta elevado custo para deslocamento de produtos pesados com baixo valor agregado? Essa é uma realidade. Tá? O rodoviário ele é muito mais caro se eu considerar a tonelagem e o quilômetro rodado. E lembrando que a gente leva produtos de baixo valor agregado. Portanto, né, a C é correta. Vamos lá. Aeroviário é inadequado para o transporte de mercadorias perecíveis de alto valor agregado? Não, pelo contrário. Né, para produtos que precisam ser entregues rápidos, o aeroviário vale a pena, com alto valor agregado. O dutoviário é um ambiente seguro em razão da sua implantação subterrânea submersa? Não, ambientalmente não é seguro não. Existem sim riscos de vazamento, qualquer que seja a forma de implantação dele. Pegou a ideia? Questão número 7, industrialização. Sobre as indústrias brasileiras, afirma-se que 1. As primeiras fábricas instaladas no Brasil eram voltadas para a produção de bens de consumo não duráveis, como têxtil e alimentícia? É verdade, né?
nós tínhamos então aqui bens não duráveis, como têxteis e alimentícias, e os bens duráveis eram todos importados. Primeira área, né, que o Brasil teve foi alimentação, pastifícia, uma fábrica de macarrão, tecidos, e depois vai ficando mais complexo. 2. As indústrias de bens de consumo duráveis se instalaram no território brasileiro a partir da década de 1990, com a abertura econômica e comercial do país. É falso. Aumentou, sim, a partir dos anos 90, com o final da ditadura militar, que impunha, né, limitações tecnológicas de importação, enfim, mas as indústrias de bens duráveis já começaram a se instalar lá nos anos 60 e 70. Tá? Hoje está mais forte. 3. As políticas de incentivos fiscais contribuíram para a consolidação da região centro-oeste como a terceira região mais industrializada do Brasil? Não, falso. Centro-Oeste ainda é uma região altamente agrícola do Brasil. E 4. Os fatores locacionais, localização, considerados mais importantes para a difusão da indústria 4.0 são a proximidade de centros de pesquisa e a disponibilidade de mão de obra altamente qualificada. A indústria 4.0, conteúdo do segundo ano, que precisa de uma distribuição rápida dos seus produtos, precisa de pesquisadores, precisam, né, de técnicas aplicadas, de alta tecnologia aplicada, né? Então, nós não temos 4.0 sem esses fatores estarem presentes. Pegou a ideia? Portanto, é correto. Vamos, então, marcar a alternativa 1 e 4. 1 e 4 é B. De boa, vamos para a nossa última questão do Chave de Enem de Geografia do primeiro semestre. Questão número 8. Em 2023, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o modelo Zona Franca de Manaus completaram 56 anos de uma trajetória repleta de contribuições para a região amazônica e para toda a população brasileira. Atualmente, a ZFM abriga um dos principais parques industriais do país e é responsável por um dos maiores PIBs da indústria brasileira. A ZFM fabrica produtos industriais tais como tablets, smartphones, videogames, televisores, notebooks, semicondutores, motocicletas, canetas esferográficas e barbeadores. Cerca de 95% da produção é destinada a abastecer o mercado nacional. Você já viu na sua casa um produto escrito fabricado na Zona Franca de Manaus, que tem inclusive o símbolozinho ali de uma ave, que também forma um M de Manaus? Essa é uma região que foi criada ali durante o período militar para incentivar a industrialização do norte do Brasil. E o que é uma Zona Franca? As indústrias que produzem nessa região têm descontos em impostos, ou seja, a produção ali se torna mais barata. Por isso que muitas indústrias de tecnologia, televisores, computadores, vendidos no Brasil, são produzidos lá, pela isenção de imposto. Então, a política pública implementada à época da criação da Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas, teve como causa e consequência, respectivamente, a causa, incentivo fiscal e promoção de rotas comerciais, né? Aumento da produtividade e independência econômica? Independência econômica? Não. Valorização produtiva e dependência de matéria-prima local? Também não, isso é importado. Integração nacional? Sim, né? Afinal de contas, produz, leva a população a morar na região, se fixar, e desenvolvimento regional, consequentemente. E desconcentração industrial e descentralização urbana? Não, desconcentração industrial não, porque a indústria de ponta, a indústria, né, mais base, continua concentrada no sudeste brasileiro. Lá é uma indústria mais maquiladora, onde monta, né, as peças já chegam prontas. Portanto, a alternativa correta é a integração nacional e o desenvolvimento regional brasileiro. Pegou a ideia? Espero que sim, porque agora nós encerramos a parte da geografia. Mas calma, daqui a pouquinho tem história, hein? Espero vocês no segundo semestre. Vem comigo, até lá. Roda a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem do terceiro ano, vamos lá estudar um pouquinho mais a nossa tão querida, amada
História, tá? Acabando aí o semestre, beleza? Vamos começar? E aí, galerinha, vamos começar então a estudar aí a história principalmente ligada à Guerra Fria, né? Aquela parte ali da descolonização da África, e isso aí. Vamos lá? Vamos começar então? Primeiro aqui, falando sobre o massacre de Soweto, tá? Que aconteceu na África do Sul. Então, em 1974, o governo sul-africano emitiu um decreto exigindo que os alunos estudassem, né, o africano nas escolas, no país no mesmo nível do inglês. Os africanos eram uma língua majoritária entre a minoria branca, né, a maioria negra, ela gostaria de estudar o Zulu, né, e o inglês. No bairro negro de Soweto, em Joanesburgo, estudantes do Orlando West Institute planejaram uma série de ações contra essa lei. Tá? Em 1975, em 76, cerca de 3 mil manifestantes, entre alunos e professores, começaram a protestar pacificamente. Outras pessoas se juntaram, chegando a 10, algumas pessoas e até 20 mil pessoas, que percorreu as ruas com faixas e slogans abaixo africano. Os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes duraram todo o dia. O saldo oficial foram 23 crianças mortas. Porém, a realidade foi bem diferente, já que o número de mortes chegou até 700 e o de feridos ultrapassou 1.000. Hector Peterson, um estudante de 13 anos, foi o primeiro manifestante a cair morto. A foto daquele momento, feita pelo fotojornalista Sam Nzima, tornou-se um ícone da luta dos estudantes negros sul-africanos. O regime do apartheid, que foi, né, esse sistema de divisão do país entre brancos e negros, brancos que eram a minoria, mas que tinham uma hegemonia em direitos, né, instituiu a segregação racial e outras formas de controle social sobre as populações negras. A obrigatoriedade do ensino de Afrikaner, tá, destacada na reportagem, está relacionada à seguinte estratégia de dominação colonial: a hierarquização de identidades étnicas, né, que tem a ver com justamente essa separação que nós vamos ter no apartheid. B, diversificação de práticas educacionais. C, integração de pertencimentos nacionais. E D, homogeneização de qualificações profissionais. Né? Então, essa questão, gurizada, está totalmente ligada, como falou o texto ali, aí essa é uma questão que tu tem que ir para o texto falado, porque ali o que eles vão dizer? O africano era a língua da minoria branca, né? Porque a maioria negra, ela queria falar inglês e Zulu. Lembrando, inclusive, né, professor Yuri, que isso tem a ver com a Guerra Fria, sim, porque Sim, o processo de dependência da África vai acontecer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, totalmente. Nesse contexto, Fria, né, e outro ponto importante, lembrando lá do Congresso de Berlim, sim, quando a divisão territorial da África pelos colonizadores aconteceu de uma maneira totalmente arbitrária, colocando no mesmo território, inclusive, tribos distintas e a organização territorial também distinta, né? Sim, que era um sistema tribal. Por exemplo, em Ruanda, né? Onde tu tinha os Tutsis e os Hutus lá. Tem tudo, esses conflitos que nós vemos até hoje têm ligação ainda com esse processo que aconteceu aqui. Por isso que é importante nós estudarmos um pouquinho dessa história. Sim. E tudo isso daí está dentro do contexto da bipolarização do mundo, né? O processo de descolonização da África se deu no momento da Guerra Fria, né? Talvez indiretamente não teve mas está dentro desse processo, desse mundo bipolar que a gente fala. Então, a questão correta é a né, a hierarquização das identidades étnicas, e que a identidade étnica, cruzada, também tem a ver com a língua. Né? Uma das primeiras coisas que
que é imposto muitas vezes quando tu tem um colonizador é a língua, né? Por exemplo, assim, na África, né? Na África, a maioria dos países tem a sua língua nativa e tem ou inglês ou francês, né? Principalmente inglês e francês, né? Então é uma Português questão... também, né? O português, Todas as né? línguas dos colonizadores. Sim, o português, principalmente naqueles países mais na costa ali, né? Tu vai ter uma incidência muito grande do português. Vamos para a próxima, então. Não conheceu 1952 qualquer modificação fundamental de posições no cenário da política internacional. Enquanto isso, mais e mais se fortaleceu as nações democráticas através do rearmamento material e de uma crescente coesão em torno dos interesses comuns e dos mesmos ideais políticos. Por outro lado, a União Soviética e seus satélites cuidaram de garantir as posições conquistadas. O soerguimento. É que você está dando bem a luz ali, né, professor? Está bem em cima econômico dos países europeus, constituiu um grande passo na criação da barreira defensiva do Ocidente. Tá? A mensagem do presidente Vargas manifesta o alinhamento da política externa. Getúlio Vargas pegou a Guerra Fria. Olha, 50, né? Opa, 50, né? Só vendo se o Thiago estava atento ou não. Alinhamento da política, a política externa brasileira no período da Guerra Fria, a política de abertura das empresas estatais aos investimentos norte-americanos, a atitude ambígua do governo federal face ao clima da tensão global, que Getúlio Vargas sabia muito bem fazer esse jogo, né? A importância dos países do terceiro mundo para o equilíbrio entre as nações e o reconhecimento da Europa como uma terceira força no cenário internacional. E aí vamos ver então qual que seria a questão, a alternativa correta. Sempre quando eu falo questão, eu sempre erro nessa palavra, incrível. Eu já faço o chave do Enem desde o início, eu sempre falo errado. Qual a alternativa correta? Então eu dei um spoilerzinho ali, né? Eu perguntei, opa, Getúlio, será? Alinhamento da política externa brasileira no período da Guerra Fria. O primeiro presidente da Guerra Fria não foi Getúlio. Tá? O primeiro presidente da Guerra Fria foi Eurico Gaspar Dutra. E depois ele volta. Aí depois o Getúlio volta nos braços do povo. E aliás tem o slogan, bota o retrato do velho outra vez. Tem até uma musiquinha, um jingle dele que é bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. Exatamente, cara, gostei da... E aí, cara, o Getúlio Vargas, ele governou o Brasil, né, até 54, que já tá aí, plena Guerra Fria. Então ele pegou um pedacinho aí do início da Guerra Fria. No dia em que os soviéticos cruzaram oficialmente a fronteira afegã, eu escrevi para o presidente Carter. Tá, presidente Carter. O presidente Carter é um dos presidentes mais bonzinhos assim, nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala do Carter, né? Já notou isso? Uma coisa assim interessante. Eu não sei, eu olho pro Carter, ele tá sempre rindo, assim, tava sorrindo sempre, uma coisa... Parece um presidente feliz, eu não sei, é uma coisa estranha. Geralmente os presidentes norte-americanos são sérios, assim, né? O Carter, não sei, é estranho isso. Agora nós temos a oportunidade de dar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a sua Guerra do Vietnã. Olha, não era tão bonzinho assim. Olha só que louco isso. Esse é o polonês, bem, não vou conseguir falar esse nome, desculpa, tá? Que foi conselheiro de segurança nacional do presidente americano Jimmy Carter em 1977 e 1981, dando uma entrevista à revista francesa, vou passar também dessa vez. Dentro do contexto da Guerra Fria, citado no trecho,
é possível perceber que o plano dos Estados Unidos em relação aos afegãos era, e agora vamos combinar aqui, né, Thiago? Agora é mais da hora do Thiago isso daqui do que... eles deram as ajudinhas para os afegãos, né, para eles lutarem contra a União Soviética. Mas quem financiou, inclusive, foi os Estados Unidos. Quem Sim, treinou sim. boa parte daquilo que seria o Talibã foi justamente, né, o exército americano. Mas isso faz parte da questão geopolítica. Exatamente, né? Mas depois o negócio deu ruim. Depois o jogo vira, né? O jogo vira. Então, armas aos afegãos para que lutassem contra os vietnamitas que eram auxiliares dos soviéticos. Eita, que confusão. Misturou aqui duas coisas agora. Misturou total. Treinar os afegãos para que fossem uma força militar favorável aos Estados Unidos no Oriente Médio, no contexto da Revolução Iraniana. Eita, peca. Vamos lá. Aplicar uma estratégia diplomática entre Estados Unidos e a União Soviética para enfrentar a ascensão do Vietnã do Norte durante a Guerra Fria. Cooptar os grupos radicais armados do Vietnã e dos afegãos para atacar a União Soviética. E armar os afegãos contra os inimigos comuns da Guerra Fria. Dessa forma, militares dos Estados Unidos auxiliaram os combatentes chamados de Mujahedin. Mujahedin, tá? A enfrentar os soviéticos entre 79 e 89. Não é? A gente já falou aqui. Aliás, devia ter colocado aquela cena clássica. Quem está agora em casa pode jogar no Google a imagem das tropas da União Soviética saindo de tanques blindados, os afegães ali com a bandeirinha. Ficou clássica essa foto ali. Eu achei que tu ia falar do Rambo 3. Rambo também, né? Também retrata um pouquinho sobre essa visão. Mas enfim. Não, o Rambo 3 é isso aí também, né? Ele foi lá pro, né? Então é uma questão muito interessante, né? Eles treinaram os caras e depois deu problema, tá? Mas é assim, né? Isso é geopolítica. É geopolítica. Né? É por isso que eu digo que política é massa de estudar política, né? É interessante. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a história ortodoxa dos Estados Unidos e do Japão acerca do uso da bomba atômica apresenta uma visão diametralmente oposta à perspectiva prevalecente entre norte-americanos é que o uso da bomba foi justificado e que a bomba trouxe paz. Olha que interessante. Muitos japoneses, por outro lado, argumentam que a bomba foi uma arma cruel e que nunca mais deveria ser usada. A paz poderia ser alcançado sem ela. Esse é um assunto polêmico, né? Extremamente polêmico, né? Para lembrar que, na verdade, houve todo um processo para tentar acabar a Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, um teste nuclear. Exatamente. E mostrar quem é que mandaria depois. Né? Exatamente. A bomba hegemonia. A hegemonia, o poder é um negócio complicado. Para responder à questão, leia o texto base 1, tá? Tá ali em cima. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Guerra Fria, assinale a alternativa correta. A Guerra Fria foi marcada pela corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, em contraposição à ameaça nuclear caracterizada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi marcada por uma intensa produção cinematográfica de caráter apocalíptico, sugerindo o pouco diálogo entre o contexto histórico e a ficção. Durante a Guerra Fria, a ameaça nuclear tornou-se um dos principais mecanismos para a oposição entre os blocos capitalistas e socialistas. Durante a Guerra Fria, o Japão foi remilitarizado com bombas atômicas como forma de combater a ameaça soviética no Oriente. Mao Tse-tung tornou-se o líder político da China durante a Guerra Fria, desenvolvendo política externa pacifista em relação às outras nações, como o Tibete. Acho que se tem uma coisa que não aconteceu durante a Guerra Fria foi pacifismo. Pacifismo, não dá. Tá?
Mas a questão correta, gurizada, tá? Durante a Guerra Fria, a ameaça nuclear tornou-se um dos principais mecanismos, né? O medo atômico. Ainda mais quando teve aquele lá, os 13 dias que abalaram o mundo, né? Que foi a colocação de armas apontadas para os Estados Unidos Em no Cuba. Cuba, Em né? Cuba. E aí ali azedou o caldo. Aliás, só trazendo também para parte cultural, né, dessa época, se você pegar os filmes dos anos 80, Sim. ou falavam de uma questão Estados Unidos versus União Soviética, ou falavam de bomba atômica. Existia um grande pessimismo, inclusive, né, quanto a isso. 007, Exatamente, todos estão associados à bomba atômica, bomba atômica. né, e Certo. ao medo, né, de um grande desastre nuclear. Ali foi tenso, tá? Observe a montagem visual. Cara, eu quando eu vi essa questão, eu achei sensacional. A mulher ali com aquilo ali é um aspirador de pó, né, tal, e aí ela abre a cortina, tu tem uma imagem. Trazendo aquela ideia da American Life. Então, eu achei sensacional essa questão. Vinculando-se ao momento da produção da série cinematográfica, como aquela conjuntura da história norte-americana, a imagem limpando a cortina pode fornecer explicações sobre, tá? E aí, cara, tu teve uma produção gigantesca nesse período aí, principalmente do Vietnã, né? Tu tem Braddock, tu tem Platoon, tu tem aquele Nascido em 4 de Julho, o próprio Forrest Gump, que eu acho sensacional, aquele filme, o Rambo também, né? Tu tem vários filmes. Então, na verdade, gurizada, a Guerra Fria, ela não aconteceu apenas no âmbito político, no âmbito diplomático. Ele também aconteceu no nível midiático. Cultural. Né? Então, por exemplo, o Popeye, né? Popeye. Tu vai ter até desenhos animados que vão falar sobre Inclusive isso. A Disney, né? Trabalhou bastante isso. Sim, prol, né? Religiosos e outras, né? Foi muito amplo, né? Vinculando-se, então, o momento da produção de série cinematográfica com aquela conjuntura histórica americana, a imagem, né? Vamos ver aí o que fala. A segurança interna da população de uma nação capitalista desenvolvida. A desigualdade social produzida pelos desníveis das economias em escala global. A dificuldade de circulação de notícias internacionais em países democráticos. A história das nações, a vitória nas eleições, presidenciais de candidatos das Forças Armadas. A mobilização de setores sociais afetados pela política exterior dos Estados Unidos, tá? Do país, mas lê-se, né? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, tá? Que aí isso daí é uma menção bem clara dos Estados Unidos. Então, essa última aí, tá? Eu achei muito legal, tá? Muito legal essa questão. Achei bem interessante. Porque isso daí é uma cena do Vietnã. E vai trazer aquela ideia do apoio dos setores americanos, né, de toda a sociedade americana, à guerra. Sim. Né, que era, inclusive, uma coisa que o governo tentava implantar. Sim, e uma coisa interessante, foi a primeira guerra televisionada da história. Foi o Vietnã. E justamente, só para fazer ali mais um complemento, o momento da contracultura. Sim, também surgiu no próprio Estados Unidos sim, movimentos contra a guerra, então era necessário toda uma propaganda, né, para mostrar o estilo de vida americano associado à guerra. Sim, aí tu vai ter ali os hippies, os Panteras Negras, o Festival de Woodstock e tal, né? Então... Anota aí, galera, porque isso aqui é importante cair em vestibular. Nós estamos falando aqui tudo aquilo que está associado à questão. Perceba que é muito mais amplo do que só uma questão. Sim. Tu tem que saber todas essas coisas para poder entender a fonte ali, né? Vamos lá. Olha aqui. Bom, aqui, olha que eu achei isso muito bom essa daí também. Observe a charge publicada no Jornal do Estado de São Paulo em outubro de 1962. Crise dos mísseis, hein? Quem será que fez essa charge aí? Não tem ali. Aqui a fonte, né? Será que foi o Enfio? Não tem, né? Não tem assinatura. Diz ali acervo do Estadão. Então, o presidente norte-americano John F. Kennedy, tá ali, né? Tá sendo um negócio ali.
O dirigente soviético, Nikita Khrushchev, esse do meio, e o líder cubano, Fidel Castro. Tá? Então, a charge refere-se ao aumento do intervencionismo norte-americano na América Latina, ao conflito bélico entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Revolução Cubana, ao momento mais tenso da bipolarização entre as superpotências, o fim da guerra entre os países capitalistas e socialistas e a consolidação do modelo socialista soviético na América Latina. Essa daqui dá para dar embaçadinha. Olha, mas é só ler bem ali. É. E só lembrar, nós já inclusive falamos na aula de hoje, sobre aquele período onde o botãozinho da bomba atômica quase foi acionado. Sim. Né? 62, isso tem que ficar marcado na agenda, porque aparece muito em vestibular. Exatamente. Então, a questão correta é a bipolarização e as tensões, né, sobre as superpotências. A crise dos mísseis. É a crise dos mísseis. Cara, isso daí, velho. Tem um filme bom, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Só que, cara, o filme demora, eu acho, umas 4 horas. Pra galerinha só do dedinho, né? É meio complicado. Mas olha, se não consegue assistir o filme, fica aqui no Chave do Enem. Chave do Enem resume tudo pra você bonitinho, hein? Vamos lá. E vamos pra última, tá? Sociedade Literária e O Primeiro Homem. 2 filmes, tá? Longa, A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Tá? E o filme O Primeiro Homem, 2018. Os 2 do mesmo ano. Tá? Assinale a alternativa que apresente as guerras, que respectivamente são os contextos da experiência de sofrimento retratado no filme 1 e da corrida espacial abordado no filme 2. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra Fria e Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, é só voltar aqui, né? Ó. Olha, lembre... Ali está 1946, por meio de um clube de literatura, estabeleceu-se relacionamento com as sinopses. Olha só, né? Só olhar a sinopse do filme que ele vai ajudar bastante. Lá em cima ele já coloca 46 e aqui embaixo, Corrida Espacial, Neil Armstrong. Tá, Neil Armstrong. Não assisti esse filme, já assistiu? Já. Já? Bom? Interessante. Eu não assisti. Eu sou bem crítico quanto a filmes, mas é interessante. Eu também, eu sou... Mas eu não assisti esse daí eu não assisti. O décimo eu assisti. Mas perceba, né, professor Yuri, que a própria questão nos dá indicativos. Sim. Né? Olha, tem que ler as entrelinhas. Exatamente. Nossa, é uma imagem capa de 2 filmes. Eu não assisto o filme. Que legal. Mas tem ali a sinopse. A leitura é importante. Exatamente. Tem as pistas, tá? Então a questão correta, alternativa, né? Que eu sempre erro. Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Tá? A Primeira Guerra Mundial não seria, porque seria bem anterior. Então é isso aí, gurizada. Olha, foi boa essas questões, né? Achei foi bem legal hoje, hein? Bem legal. Show de bola, tá? Então esperamos vocês aí no próximo semestre. Espero que vocês tenham boas férias, descansem bastante, tá? Aproveitem, né? A gente tá aí nesse Brasil continental, eu ia dizer aproveitem o friozinho, mas em lugares não temos friozinho. Exatamente. Aliás, deixar um abraço para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Vou conhecer, eu não conheço o Norte, cara. Eu tenho que receber um convite para ir lá pro Norte, né? Olha ali, ó, quem sabe, hein? Quem sabe levar o Chave do Enem na sua escola, hein? Enem. Opa! Fica a dica. Os alunos aqui, eu tenho muito aluno do Norte, né? Nordeste e tal. E eles sempre dizem, professor, o senhor tem que ver o que é o verdadeiro açaí. Eu digo assim, cara, o daqui eu não curto muito, mas pode ser, né? Comendo o original, né? Mas um grande abraço aí pra galera do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E o legal é que eu sou um professor que tem aluno de tudo que é parte também. Pois é. É muito legal isso. Isso é o Chave do Enem. Aí, beleza então? Férias, show de bola, fui.